Olá, bem-vindo ao canal da QMS Certification. Meu nome é Ana Cristina Carneiro, eu sou a gerente técnica da QMS e nesse vídeo nós vamos conversar a respeito da capacitação e treinamento de auditores internos. Como um requisito comum de todas as normas ISO de sistema de gestão, 9001 de qualidade, 14001 sobre meio ambiente, anti-suborno, é um requisito comum para qualquer uma delas que sejam realizadas auditorias internas no sistema de gestão. Mesmo se a sua empresa ainda não é certificada, mas está buscando uma certificação ISO, realizar auditoria interna é um requisito prévio, que precisa ser atendido antes até da obtenção de uma certificação. Esse requisito é tão importante que a não realização dessa auditoria interna pode levar a uma não conformidade maior, pode impedir a certificação ou até suspender a sua certificação. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda como é importante, qual é o grau de relevância que a ISO dá para a execução de uma auditoria interna. E isso vai depender e vai exigir que você tenha um time muito bom dentro de casa para poder te ajudar na realização, na condução dessa atividade. Então, nesse vídeo nós vamos discutir quais são algumas das ferramentas, alguns dos critérios que nós enxergamos no mercado, vemos alguns dos nossos clientes utilizando como requisitos para a capacitação desses auditores internos e também para a realização de treinamentos regulares para essa equipe. Ao ler o requisito 92, normalmente das auditorias internas, em qualquer uma das normas de sistema de gestão, você vai ver que não existe lá uma obrigatoriedade para que o seu auditor interno tenha uma formação específica em uma área, ou mesmo que ele apresente diplomas específicos, certificados de cursos que ele fez especificamente para o seu negócio. Quem vai definir qual é o grau de competência, qual é a complexidade que essa auditoria interna vai ter, vai ser a própria organização que está realizando essa auditoria interna. Então, o critério é seu, você que vai decidir, mas com isso também vem a grande responsabilidade de definir bons critérios, uma vez que essa auditoria interna vai te dar uma base para avaliar qual é a eficácia do seu sistema de gestão. Se vocês estão trabalhando da maneira mais eficaz, você pode buscar melhorias, é para isso que serve a auditoria interna. Então, ter uma equipe boa, competente, com um olhar treinado, um olhar clínico, para saber buscar os pontos de melhoria, alguns riscos principais, quais são os pontos de processo que têm mais fragilidade, é essencial para que você tenha resultados excelentes também. Então, como critérios, o que nós vemos na maioria das vezes é que as organizações definem dentro dos seus procedimentos requisitos relacionados à formação acadêmica, cursos, treinamentos e outras formações específicas na área de auditoria e também define algum tipo de experiência prévia que esse auditor interno precisa ter. Então, compartilhando aqui um pouco sobre os três processos, Quando a gente pensa no planejamento dessa auditoria interna, a gente tem que considerar que esse auditor vai passar tanto pelas áreas administrativas e de gestão e também vai passar pelas áreas operacionais da empresa. Então, além disso, também a gente precisa considerar que o processo no qual esse colaborador, se ele for um colaborador interno, atua, não vai poder ser auditado por ele próprio, certo? Existe um conflito de interesses, de imparcialidade, e as próprias normas impedem que o auditor audite o seu próprio processo como uma boa prática, claramente entendida. Bom, isso quer dizer que você vai precisar desenvolver mais de uma pessoa dentro da sua empresa. E aí é interessante, pensando em formação acadêmica, é sempre interessante você ter alguém que tenha um olhar mais administrativo e atue num processo administrativo, de gestão, de estratégia, e ter alguém que vai estar mais na ponta operacional, que vai conseguir entender os processos, os fluxos, a operação do negócio. É sempre legal você conseguir montar equipes que tenham essas características e, junto com isso, formações acadêmicas distintas. Então, dependendo da natureza de atividade da sua organização, você talvez vai precisar de algum auditor que tenha uma competência técnica, uma química ou alguma competência específica ali sobre compliance, formação em direito. Você vai conseguir identificar, de acordo com a complexidade do seu negócio, quais são as formações acadêmicas, o conhecimento de base que esse auditor vai precisar ter para conversar com as pessoas da organização sobre a forma como elas estão executando os processos e propor melhorias para isso. Então, considere sempre isso
na hora de desenhar quais são os critérios de competência para a formação acadêmica da sua equipe de auditores internos. Adicionalmente, então, também é esperado que a organização defina requisitos e critérios de execução de auditorias mesmo, né? Então, a gente vê muito regularmente nos nossos clientes a exigência da formação como auditor líder ou auditor interno na norma específica que está sendo auditada. Então, pode ser que a sua empresa seja da indústria de plástico, por exemplo, e o auditor interno vai precisar fazer a formação, não só ter um conhecimento sobre indústria plástica, um conhecimento sobre químicas, por exemplo, que é uma alquimia, né, realmente esse tipo de processo, mas também ele vai precisar entender quais são os requisitos daquela norma específica na qual a empresa é certificada. Então, se você é certificado em qualidade e meio ambiente, o auditor precisa conhecer essas normas, ele precisa saber quais são os critérios, quais são os requisitos que estão exigidos pelas normas de referência, né? Então, é esperado que, no mínimo, ele tenha alguma formação, um entendimento da norma, um curso de formação de auditor interno ou mesmo de auditor líder. É você que vai definir qual é o nível de competência que ele precisa ter naquela norma especificamente. O que nós sempre recomendamos e temos aqui dentro dos cursos que a QMS Academy oferece, né? Se você quiser buscar mais informações, você vai poder acessar o site da QMS, qmsbrasil.com.br. Lá dentro tem uma aba sobre cursos e formações, você vai poder ver a grande variedade que existe, né, nessas formações. Mas temos cursos de entendimento, cursos de auditor interno e cursos de auditor líder, cada um deles com as suas composições, né? Então, um curso de entendimento ele já vai te dar, vai dar para o auditor, né, aquele panorama geral de quais são os requisitos que uma norma de sistema de gestão exige. Depois, um auditor interno vai conseguir formar um pouco melhor na 19011, né? Existe uma norma ISO que nos ajuda na formação desses auditores internos ou qualquer tipo de auditor com boas práticas, princípios de auditoria. Então, é claro que você quer alguém durante a auditoria interna da sua organização que conheça técnicas de auditoria, né, que saiba fazer uma entrevista boa, que saiba reportar adequadamente as conformidades no relatório. Você vai querer alguém que saiba auditar, né? Não só que seja um bom profissional técnico, mas também que ele seja um bom auditor, né? É isso que você vai estar buscando. Além disso, também é esperado que muitas vezes a organização tenha um critério para a qualificação desse auditor interno, né? Então, não só ele tem que passar pelos critérios de qualificação da formação que ele já tem lá, da atividade que ele já realiza dentro da organização, mas para se qualificar como auditor especificamente, as organizações geralmente criam alguns critérios, alguns requisitos. Por exemplo, ele tem que participar como observador ou como auditor em treinamento durante uma ou duas auditorias internas antes dele virar um auditor, né? Ou, por exemplo, ele tem que passar por um job rotation, né? Tem que participar de alguns processos, tem que acompanhar durante alguns dias cada um dos processos da organização para ele entender melhor como é que essa organização funciona. Aí você é que vai definir quais são os critérios. Só estamos aqui com a proposta de fomentar aí essa capacitação, te dar ideias de como fazer essa auditoria interna ficar cada vez melhor com auditores mais competentes. Eu tenho comentado aqui mais sobre a formação de auditores internos dentro da sua organização, mas nós vemos também que existe uma prática regular de mercado, que é a contratação de auditores de consultorias ou auditores externos para dentro da organização para a realização de uma auditoria interna de primeira parte. Isso também é válido, né, desde que você também tenha critérios para isso. Não é só porque o auditor tem uma experiência ou ele é um consultor, né, de longa data que ele vai atender os critérios que a sua organização precisa. Então, nunca deixe de ter critérios estabelecidos e avaliar se esse auditor tem as competências necessárias e, depois disso, se ele entregou o trabalho que você esperava, né? Então, entenda esse auditor que vai fazer essa auditoria que é externa como um fornecedor também, e vale a pena avaliar, ver se o resultado foi bom, não o resultado da auditoria, que isso depende mais da sua organização, mas o resultado do relatório, se ele entregou um material adequado, de acordo com o que a organização esperava, se você teve elemento suficiente para a tomada de ação depois dessa auditoria interna. É para isso que você vai contratar alguém competente, né? Alguém que possa te ajudar a identificar a oportunidade de melhoria que você pode tomar ação em cima. Então, espero que você tenha conseguido
enxergar de uma maneira mais global, mais abrangente, as competências que podem apoiar muito a sua organização na obtenção de melhores resultados e conte sempre com a QMS como seu parceiro de certificações. Até a próxima!